faça florescer em seus corações a alegria, a certeza de que tudo podemos conseguir obter naquele que nos fortalece, que é Jesus. Casos que a vida conta, com Shirlene Soares Campos. Hoje eu vou falar sobre mim, uma coisa tão simples, mas que se tornou muito importante. Há muitos anos atrás, eu tinha na minha varanda um enorme pé de avenca miúda. Eu tinha uma grande amiga que ia sempre à minha casa. Chegava, entrava, tudo bem. Mas ela, naquele dia especial, ela olhou meu vaso de avenca miúda e falou: Shirlene, mas que beleza! Meu Deus, eu nunca vi um pé de avenca tão lindo. Eu falei, tá mesmo, tão bonito, né? Ela passou a mão na avenca, foi embora. Eu entrei nos meus afazeres. No dia seguinte, quando eu olhei meu pé de avenca, ele estava queimado, como se tivesse caído geada nele, escuro. Acabou aquele verdor, aquela beleza. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com a minha planta? O que foi que aconteceu? Bem, fiquei triste. Mas depois, passado alguns dias, eu conversando com José Grosso, ele virou para mim e disse: ah, que pena, hein? Você perdeu a sua avenca. Eu falei, José Grosso, o que foi aquilo? Numa simples noite eu fiquei sem saber. Ele falou, aquilo foi uma carga energética tão grande de inveja que jogaram, e como a avenca é uma planta muito frágil, ela secou, morreu. Passaram os anos. Eu continuo ainda amando muito as flores, principalmente orquídea. A avenca eu nunca mais arrisquei, nunca mais. Mas as minhas orquídeas estavam tão tristinhas, que eu falei, por que será que as minhas flores estão tristes assim? O Scanai sempre vai à minha casa em reuniões de cura, quando eu dou bezerra, pega fluido da pitangueira, do meu pé de romã, e pega também das folhas grossas das orquídeas, fluido que ele puxa assim, ó. Então diz ele para mim que todo o fluido
que eles retiram de árvores frutíferas são para tratar dos órgãos internos. Quando tiram de folhas como a samambaia, a orquídea, a flor de maio, são para tratar da epiderme, problemas externos. Aí então, eu estava lá entre as minhas orquídeas, e agora é mês das orquídeas estarem belas, florindo, e elas estavam com as folhinhas tristes. E eu falei, oh meu Deus, o que será? O que será? Só eu tenho visto, só eu tenho estado, eu converso com as minhas flores, eu falo, jardineiro de Deus, toma conta das minhas flores. Converso com elas, por que elas estão com as folhinhas tristes? Aí quando eu olho, sorrindo, tá aquele cigano maravilhoso, o Vancouver. O Vancouver com amargor. E o Vancouver me disse o seguinte: as plantas também absorvem fluidos. Quando você estiver perto das suas flores, procure cantar, joga a água de Deus, reze, porque você não imagina o que é uma força energética. Então ele disse, eu vou te contar o que me aconteceu uma vez. Eu nunca vi espírito, ele falou. Eu estava no bando e ia para um condado entregar umas encomendas que um conde tinha feito. E eu fui com o meu cavalo. Meu cavalo era manso, meu cavalo era dócil, as crianças brincavam com ele. Ele me lambia o rosto, ele ia com um focinho assim, fazia carinho nas pessoas. E eu ia com ele para acertar a entrega na casa do conde. Eu ia tranquilo pela estrada. De repente, o meu cavalo ficou com as patas dianteiras de pé. Deu um pinote, me jogou no chão e saiu a galope, mas a galope, a galope, a galope. Eu me machuquei. Não seriamente, mas me machuquei. E nisso, eu olhei para o céu. Olhei para o céu estava azul. Não tinha uma nuvem. Quando eu olho para a terra, tinha uma mancha negra e irregular, assim no chão. Eu falei, engraçado, só dá essa mancha no chão quando existe nuvem no céu. E não havia nuvem no céu. E ele falou que daí a pouco o cavalo voltou. Voltou, esfregou o focinho nele e ele voltou para o acampamento. Não foi para a casa do conde. No dia seguinte, ele falou, vou fazer o serviço completo. Colocou o que poderia interessar ao conde no carroção
e foi no carroção para lá. Tudo deu certo. Resolveu tudo, o cavalo continuou bom. Ele curou-se das suas mazelas. Mas quando, no plano espiritual, ele foi estudar a força energética, a força que tem a vibração de um pensamento, a energia que emana de um coração bom e de um pensamento mau, ele voltou no tempo e falou: aquilo que me aconteceu foi realmente uma energia negativa. E ele lá, eu conversando com ele, veio aquele déjà vu. Ele lembrou e falou: eu vou rezar suas plantas porque eu acho que elas absorveram alguma energia pesada. Aí ele jogou aquela luz que emana dele no ar, em tudo, em mim. Ai, também aquele banho de luz. Fiquei feliz olhando as folhas verdes das minhas muitas orquídeas, muitas flores. O Vancouver acrescentou: as energias mentais negativas sobre uma pessoa pode atingir até animais. Cachorro, coelhos são muito sensíveis. Cavalo, principalmente. Touro, bezerros. Todos esses bichos, eles recebem com muita facilidade um impacto vibracional negativa de outra mente. E eu me lembrei, então, de um fato que ocorreu com o seu Vicente, pai da Marcelícia, uma grande companheira, e ele já está no plano espiritual. Em vidas passadas, ele criava touro miúra, aquele boi que é especialmente criado para as touradas. Então, o doutor Bezerra falou para ele: olha, num curral, nunca dê as costas para touro de cor preta. Nunca dê as costas. O tempo passou, o seu Vicente ganhou um tourinho lindo, preto. E se esqueceu que o doutor Bezerra tinha dito para ele que não desse as costas para um animal com essas características. E ele foi limpar a bota dele assim na tábua do curral. Esse bezerro veio por detrás, deu uma cabeçada nele tão grande que ele teve fratura, ficou mal, muito mal. Aí é que ele lembrou do que o doutor Bezerra havia dito. Então, os animais são muito influenciados. Eles, como o Vancouver disse, os vegetais e o mundo animal e o mundo racional que somos nós,
nós emitimos energias boas e pesadas. E se aquele animal está numa família, pode ocorrer de ter um problema caso haja uma influência espiritual negativa no ambiente. Então, pensando em tudo isso, eu vejo que todos os planos da vida estão muito interligados. O reino vegetal, o reino animal, e que estamos realmente à mercê tanto de pensamentos descontrolados, malévolos, quanto de influências espirituais negativas, querendo, às vezes, nos punir de alguma forma. Então, é tomar muita cautela com os animais dentro de casa, principalmente cavalo. Como Vancouver mesmo disse, um cavalo manso pode provocar um acidente até fatal. Ele foi embora para suas tarefas. Eu continuei na minha casa com as minhas orquídeas, com as plantas que eu amo. E fiquei pensando, a força da nossa mente, como vai longe. É aquela energia que você não vê, mas que você sofre todo o impacto dela. Aí eu raciocinei. O que eu preciso é jogar bastante água de Deus na medida certa para as minhas plantas, mas também quando vier falar para elas: como eu amo vocês, vocês não são gente, mas foi Deus que fez vocês. Toda essa beleza que irradia, e elas refloresceram. Aí eu me lembrei da energia que essa amiga tinha jogado sobre o meu vaso de avenca miúda. Voltei no tempo, como Vancouver voltou no tempo, diante de um fato tão pequenino, tão corriqueiro. Voltou no tempo para também ver o que é a força da mente negativa, da influência negativa, que pega não é só a gente, mas aquilo que nos cerca. O ambiente da nossa casa, o ambiente do nosso quarto, aquela força energética que nós temos que mudar pela força do nosso pensamento, do nosso querer superar o mal com o bem, o negativo com o positivo, e fazer com que a vida continue nos dando tudo que pode nos dar, porque a vida nos oferece até aquilo de que não somos merecedores, de bem, de alegria e de amor. Fiquem com Deus, sempre, sempre, sempre.